Eu tenho certeza que já passou na sua cabeça em morar sozinho. E na sua cabeça eu tenho quase certeza que parece ser perfeito. Você vai ter dinheiro para pagar as contas, você vai ter a privacidade que você sempre quis, você vai ser livre. Mas será que é mil maravilhas assim mesmo? Oi, eu sou o Breno e nesse vídeo eu vou falar sobre a minha trajetória para morar sozinho. E para me ajudar nesse vídeo, eu vou contar com a participação da minha namorada, Larissa Lima Ferraz dos Santos. Por favor, compareça ao meu lado. Por que você falou meu nome inteiro? Nossa, e como que eu lembrei? Bom, Larissa, vulgo meu amor do meu coração. Pra gente começar nesse vídeo, primeiro eu quero que você se apresente para o meu público, meu primeiro vídeo com você aqui. Como você se sente? Tô brincando, o vídeo não é sobre isso, mas pode se apresentar. Bom, gente, eu sou a Larissa, eu sou namorada do Breno, tem 1 ano e 8 meses. É certo, amor? 1 ano e 8 meses. E quanto tempo que a gente mora junto? Quanto tempo que a gente mora junto? Faz um ano e 1 pouco. ano e 5 meses, 1 ano e pouco. praticamente. Que Sim. a gente se conheceu, 3 meses depois a gente já foi morar junto. Emocionado, né? Não. Ou não? Não. Eu acho que bastante gente tem dúvida sobre isso, né? Que não vai morar sozinho com a pessoa que conhece porque fica com medo de, será que é isso mesmo? Será que eu tô sendo emocionado ou não? Eu acho que o mundo de hoje tá sendo muito isso. Muitas pessoas perdem pessoas especiais por achar que elas estão sendo emocionadas demais. Caralho, eu tô refletindo. Lógico que eu não tô... Breno e eu, a gente não vai falar pra você mora junto com a pessoa que você conhece tem 2 semanas. Não é isso que a gente quer passar. Mesmo que a gente fez isso, mas... Mesmo que- Não foi mas- exatamente isso. Não, no nosso caso a gente tem as nossas diferenças, mas a gente se deu muito bem. E de um dia pra noite a gente falou, vamos, e fomos. E desde lá pra cá teve uma mudança significativa completa em todas as áreas da minha vida e com certeza em todas as áreas da vida do Breno. Então assim, a gente fica com medo, né? Desde quando eu saí de casa a gente fica com essa insegurança e tudo mais. Só que hoje tá bem mais tranquilo. Sim, a gente já se passa. acostumou com a rotina meio maluca. Sim, mas você comentou que foi do nada, não foi do nada. Eu sempre tive essa vontade dentro de mim e eu consegui identificar isso em você também. Você sempre teve a vontade. Antes de eu conhecer a Larissa, um dos meus maiores objetivos era sair de casa, da casa dos meus pais, porque eu não me sentia muito confortável com o ambiente. Eu não conseguia fazer vídeos, eu não tinha essa privacidade de fazer tipo um vídeo que eu tô fazendo agora. E isso sempre ficou na minha cabeça e eu sempre passei isso para a Larissa. E sempre foi bem claro, né? Desde o começo, no primeiro encontro, né? Eu já ia dando indício já, tá ligado? Pô, ir morar sozinho, que não sei o quê. E eu percebi que ela também tinha essa vontade, só que sempre fica um medo, né? Tanto de mim, tanto dela. Só que aí deu um dia, deu uma louca em mim que eu falei, mano, ponto final, eu quero isso e eu vou atrás. E eu não aguento mais ficar vivendo na casa dos meus pais. Não tinha nada que reclamar, só que eu já não me sentia bem lá. Parecia que eu tava me tornando um novo homem, sabe? E eu precisava sair para mim aprender mais sobre a vida, como que é. Eu, querendo ou não, eu acho que você até me falou isso, por questão do meu acidente e tudo que eu sofri aqui em Madura. Eu sempre fui muito mimado pela minha mãe. Minha mãe sempre fez todas as minhas vontades. E querendo ou não, eu tava caindo na zona de conforto. Porque minha mãe nunca dizia não pra mim. E ela sempre me ajudava. E isso... Tá, porra, gatanhada. E isso sempre me... É uma dica também. Eu ia falar alugue gato, adote. Isso tava me deixando mal, porque eu não queria mais ser essa pessoa, sabe? Que dependia da minha mãe pras coisas. Tipo assim, às vezes eu tentava fazer, só que ela fazia. E talvez outro vídeo eu possa contar o porquê de tudo isso, eu consegui entender por conta do meu acidente. Para quem não sabe, aos meus 2 anos de idade, acho que eu nem tinha 2 anos de idade, eu sofri um acidente que eu fiquei muito mais apegado que o normal com a minha mãe comigo, na verdade. Bom, mas vamos ao assunto do vídeo, que é sobre morar sozinho. E uma das primeiras coisas, depois que eu falei, uma da primeira dica que a gente pode dar é sobre a decisão, né? Que eu comentei agora, eu tive a decisão e os dois tem que estar decidido. Eu lembro até hoje que eu cheguei pra você e falei, eu vou. Você vai? Você vai ou não? Senão eu vou. Se você não for, eu vou sozinho. Então, eu já tava decidido. Eu fiquei com muito medo, porque, pô, não é por nada, mas eu acho que eu não conseguiria, ou ia ser muito mais difícil eu estar literalmente sozinho. Com uma pessoa ao lado, é bem melhor. Não sei se você já pensou nisso ou não, mas se a Larissa não tá aqui na casa, eu já fico morrendo de medo. Mas nem é medo de ladrão, essas coisas, é medo porque eu sou medroso de fantasma, essas coisas, espírito. Aí tendo uma pessoa aqui,
É mais de boa. O que você acha sobre isso? Mas isso faz muito sentido, porque para você sair da casa dos seus pais, você tem que ter uma segurança e você tem que ter confiança, seja lá em você, se você for totalmente sozinho, ou no seu parceiro, que no caso é o que aconteceu comigo. O Breno me deu um checkmate, né, falando que ele vai, mesmo sem mim, então acelerou um pouco a minha decisão. Porque, por mim, eu ficaria um pouco mais ainda na casa da minha mãe. Adiaria um pouco mais essa ida. Mas eu também fiquei meio assim, falar, será que eu vou ter essa oportunidade lá na frente de ir mesmo? E não sei como que ia funcionar. E aí a cabeça vai, a cabeça vem, a gente fica matutando. E aí eu falei, tá bom, vou com você. Então a gente foi pegando essas coisas e se mudou. Mas no restante, é uma situação bem complexa de você lidar. Falar, olha, eu vou ou não vou morar sozinho? No nosso caso, a gente foi mesmo na loucura, que é o que a gente costuma fazer desde quando a gente se conheceu pra cá. Tomar decisões. E tá dando certo. Tá dando certo, não tô falando que não tá dando certo. Sim, mas falta um pouco de planejamento, pra planejar. Sim, quando as coisas são planejadas, você tem desenhado, falou, olha, é assim que vai funcionar, não é que as coisas sem planejamentos vão dar errado. Não tá dando errado. Nem pra mim, nem pra ele, nem pra nossa vida hoje. Nada deu errado. Graças a Deus deu tudo certo. Mas se você puder ter um tempo pra você se preparar, é você não deixar você se mudar e depois você ter as coisas. Então, eu sempre... A primeira dica que eu já vou passar um pouquinho, Breno, é... Tenha as suas coisas, adquira as suas coisas antes de sair da casa dos seus pais. O que seria isso? Compra as suas coisas que você precisa ter para uma casa. As coisas mais simples, prato, copo. Que a gente não tinha quando a gente se mudou. Um colchão, uma mesa. Mano, pelo menos as coisas mais básicas, mais baratas. É bom ter. Sim, é bom você juntar para quando você se mudar, o básico do básico você já ter. E você não ficar naquele desespero. Porque é aquele ditado que a maioria das pessoas fala. Primeiro o que você pode, depois o que você quer. Né? A gente teve muito isso, graças a Deus. Hoje a gente tem tudo que a gente sempre quis, do nosso jeito. Um pouquinho meu e um pouquinho dele, a gente juntou e tem a nossa casa hoje. Mas, falando do planejamento, eu sempre quis ter o planejamento, só que eu sempre me sabotei. Eu sempre ficava falando, eu vou fazer um planejamento pra mim morar sozinho, sabe? Com as coisas. E eu sempre me sabotava, falava, depois eu faço o planejamento, depois eu faço. E por isso que eu agi, entre aspas, na loucura. Não foi literalmente na loucura, isso sempre estava na minha cabeça e querendo ou não, tinha um planejamento. Só que eu colocar esse planejamento, deixar ele muito bonito, acabou me sabotando. Porque eu acho que se eu ficasse esperando eu colocar o planejamento e tudo, eu não ia estar aqui onde eu tô agora. Então, o poder da decisão na hora foi essencial para mim. Mas você ter um planejamento certinho é bom, mas não se sabote. Porque você pode entrar nesse ciclo. Depois eu faço planejamento, depois eu faço. E quando você vai ver, já passou 1 ano, 2 anos e você não cumpriu com a sua meta, com o seu objetivo. E isso aconteceu comigo. Por isso que deu essa reviravolta. Falei, foda-se, tá ligado? Eu vou nessa porra e já era. Eu já tô enrolando muito. E é isso. Mas pra não ficar um vídeo muito longo, vamos pra próxima dica. A primeira foi a decisão. Tome a decisão. Veja se é isso mesmo que você quer. Veja se seus pais aceitam isso, né? Primeiro de tudo, eu conversei com meu pai e ela conversou com os pais dela. E eles aceitaram e nós meteu marcha. Então, e pra segunda dica, cara, o que me abalou bastante no começo foi o sentimental. Eu me senti longe da minha rotina, sabe? Eu sempre ficava perto da minha mãe, do meu pai e tudo. E depois que me afastou, eu falei, pô, mano, fudeu, bateu a solidão. É um sentimento que fala, mano, o que você tá fazendo na sua vida? Você tá louco da cabeça, mano, vai dar merda. E eu ficava ansioso no começo e eu tinha muito esse medo. Você também ficou assim? Até hoje. Até hoje? Até você hoje. Tem um pouquinho? Eu ainda, às vezes, ainda bate uns... Fala, caramba, velho, dá um medinho. Mas eu tô mais de boa, tô mais tranquilo. E sabe o que me ajudou bastante? Foi logo quando a gente foi morar sozinho, a gente já adotou um pet, que é o Atreus. Cadê ele? Vamos pegar ele aqui pra aparecer no... Vem aqui, seu Nazaré. Filho, ops. Vem aqui, Atreus. Volta e fala. Meu Deus. Caralho, ele estava caçando barata, mas eu consegui pegar. Mas só pra aparecer, dá um oi aí, filho, que ele não vai aguentar ficar muito aqui. Esse é o Atreus. Essa é a Flora. E, cara, esses bichinhos ajudou muita gente. Puta que pariu. E vem ajudando. Mas vai lá pegar a barata de novo, senão vocês vão atrapalhar o vídeo. Cara, parece ser meio sem sentido, mas eu me apeguei muito com meus gatos. E isso meio que deu uma coisa na minha cabeça que tipo, pô, eu tenho uma nova família. Eu tô criando uma nova família. Minha mulher, e querendo ou não, os gatos como se fosse um filho. E eu me apeguei neles e
me ajudou nesse começo, sabe? De tipo, caralho, eu não tô sozinho. Tipo, tinha a Larissa tudo, mas o amor do animal preencheu esse vazio em mim e me ajudou muito no começo. Você teve essa percepção também? E falando no geral da dica do emocional, né, que a gente tá falando, eu digo que até hoje eu sinto essa sensação, vamos colocar a palavra solidão, porque é muito difícil quando você sai da casa de pessoas que você tá acostumado, de uma rotina que você tinha acostumado. Então, antes de me mudar, eu tinha uma rotina que era todo dia, eu via muitas pessoas, então eu morava com muita gente. Então tinha meus pais, minha mãe, tinha meus irmãos, era muito, por mais que a gente não fosse aquela família perfeita, a gente tinha uma rotina. E quando eu me mudei com o Breno, era só eu e ele, e o Atreus, na época. E agora, depois veio a Flora, depois de um tempo veio a Flora. Mas no começo era só nós 3. Então, o fato de, às vezes, eu ter que chegar em casa e só ter o Breno pra conversar e o Atreus pra encher o nosso saco, me fazia questionar a minha decisão de morar sozinha. Porque tinha vezes que eu não era ele que eu queria que estivesse. Eu não queria abrir a porta e dar de cara com ele. Eu queria abrir a porta de cara com a minha mãe, ou dar de cara com meus irmãos. Tudo pronto já, casa arrumadinha. Sim, é uma outra até realidade. Virar a chave demora um pouco. Foi muito difícil. E às vezes vem sendo muito difícil, porque tem dias que a gente não tá muito bem, isso é normal, de pessoas, né? Falando de relacionamento, a gente briga como todo casal. Só que assim, o fato de você não ter a rotina que você tinha antes pesou muito pra mim, muito mesmo. Só que tem um lado bom, porque depois, agora a gente tá 1 ano, quase 2 anos juntos, e 1 ano e meio que a gente mora junto, mais ou menos. Hoje eu vejo que eu me aproximei muito mais da minha família, e o Breno também se aproximou muito mais da família dele do que quando eu morava junto. Isso é verdade. E o que é muito, muito estranho, Sim. porque eu não tinha muita proximidade com o meu irmão mais velho, por exemplo. E hoje eu sinto que ele quer ter uma proximidade comigo, não é nem ao contrário. Então eu sinto que ele sente falta de quando eu vou, ou quando eu fico muito tempo sem ir. A mesma coisa você com a sua mãe, ou você com seu pai. Putz, com meu pai é brincadeira, né, velho? Então, assim, são coisas boas que trouxe, só que coisas ruins lá no comecinho que eu sentia, mas hoje é muito mais tranquilo. Eu consigo lidar de uma forma muito melhor do que eu lidava no começo. Um ponto positivo, cara, que pra mim é a coisa mais importante. Eu não sei como explicar. Se tiver algum cara que consiga me explicar certinho, por favor, me explique. Porque minha relação com meu pai, quando eu morava junto, na casa com ele, mano, era uma merda, velho. Era uma bosta, não conversava direito. Isso pesava muito em mim. Eu evolui muito por conta da minha aproximação com meu pai. Eu sentia muita falta de um pai na minha vida. E por coisas que aconteceu no passado e tudo, eu não tinha um relacionamento bom com ele. Eu odiava ele, eu não gostava dele. Eu vou ser sincero. E com o tempo, eu fui morar sozinho e eu refleti muito nisso. Eu tive até que passar num psicólogo e tudo. Só que agora eu comecei a entender. E, cara, quer dizer, entender entre aspas. Eu não sei literalmente o que aconteceu, mas agora o meu pai é meu melhor amigo. Depois que eu saí de casa, que eu tô sozinho mesmo, que eu fui morar com a Larissa, meu pai se tornou meu melhor amigo. E antigamente, nós não tínhamos nenhuma relação. Eu nunca cumprimentei ele, era sempre o básico, a gente nunca conversava. E agora, cara, é outro mundo. Parece que é outra pessoa, um novo pai, um novo filho, que agora a gente vai, troca ideia, tudo. E eu não consigo entender literalmente o que aconteceu, mas é algo muito bom. Então, se você tem um relacionamento ruim, é que eu não sei, depende de pessoas, né, de família. Mas quando você se afasta um pouco, não convive, não sei como explicar, mas parece que você se junta mais, sabe? É bizarro. Tipo assim, você fica longe, mas ao mesmo tempo você fica mais junto. Só que aí quando você tá junto, parece que você tá mais longe. É bizarro, mas isso fez preencher o meu vazio também. Os gatos me ajudou tudo, só que no começo foi mais os gatos, que o amor do animal me ajudou. E depois, com o tempo, o meu relacionamento com a minha família aumentou muito e me ajudou. Por isso que eu falo que eu não tenho mais esses, sabe, de solidão, ficar separado, essas coisas, porque parece que eu tô agora muito mais próximo da minha família. E é algo bizarro, eu não sei direito como explicar, mas, cara, se você tá com um problema na família, sai de casa, vai embora. Vai embora. Que vai resolver, não sei como explicar, mas funcionou comigo. E a próxima dica, que, cara, pra mim vai ser a rotina e a responsabilidade. Porque demorou um pouco, eu tinha isso em mente, tipo, antes de eu ir morar sozinho, que eu falo, pô, se eu não fazer, ninguém vai fazer pra mim. Mas depois que eu me mudei, que caiu a ficha mesmo. Eu falo, pô,
Se eu não arrumar a cama, se eu não lavar a louça, tipo, tanto eu quanto a Larissa, ninguém vai fazer. É só nós, tá ligado? Não tem mais mãe, não tem mais pai, não tem mais nada. E isso forçou a gente ter uma rotina. A gente ter uma rotina e ser responsável. Tipo, lavar a louça, limpar a casa, todas essas coisas que parecem ser pequena, molda muito o ambiente, né? E isso afeta muito. Então, se a gente não ter a responsabilidade de cuidar dessas coisas dentro da casa, nossa vida acaba sendo prejudicada em outras áreas. E, cara, mas ter essas responsabilidades é foda. Parece que é só varrer a casa, é só lavar a louça, mas tem dia que você tá destruído, que você trabalhou pra caralho, tá muito cansado e você tem que cuidar da casa, fazer janta, tudo. E é foda. O que você acha? É complicado. É complicado. É um assunto, assim, bem complicado, porque se, como você falou, você faz, ninguém vai fazer. Ninguém vai vir aqui fazer as suas coisinhas lindas, maravilhosas, deixar tudo um brilho. Só que tem um ponto positivo que é que você tem livre-arbítrio para fazer o que bem entender e na hora que quiser. Então, por exemplo, Larissa, mas o que você quer dizer? Na casa da minha mãe, eu tinha uma regra que eu tinha que fazer um tipo de comida numa panela, essas coisas. Hoje, morando na minha casa, eu posso pegar uma canequinha de leite e fritar um ovo. Não, por exemplo. Pode não. Posso sim. Não pode? Posso. Tô zoando, pode sim. Posso sim. A mulher Então, assim, manda. tem algumas coisas que você tá na sua casa. Então, você que indita as regras. Então, se você vai fazer isso tal hora, beleza, é tal hora que você vai fazer. Só que pro começo é bem complicado. Então, se você mora com alguém, se você mora sozinho, não tem muito o que fazer. É você por você. Agora, se você mora com outra pessoa, a dica maior que eu te dou, que é o que a gente demorou pra gente ter hoje, é estabelecer o que cada um faz. Estabelecer responsabilidades. Não adianta falar, os dois têm responsabilidades iguais. Porque a gente sabe que acaba pendendo. Nunca é 100%. Então, uma fica um pouco mais com as coisas do que outro. Então, aqui em casa tem uma regra. Eu só lavo roupa. O Breno não lava roupa. Não é porque ele não pode, é porque eu não prefiro que ele lave. Eu prefiro que eu vou e faça. Igual de fazer comida. No começo eu odiava cozinhar. Só eu tava ficando com medo. Odiava. Hoje eu tenho... Na primeira semana eu derrubei o fogão. Quase quebrei toda a panela. Um fogão novíssimo. Mas assim, eu no começo eu odiava cozinhar. Eu olhava pra cozinha e falava, meu Deus, é o pior cômodo da casa. Eu só gosto de ir lá pra comer. Então era o Breno quem cozinhava. Hoje não, eu já gosto. Eu gosto de fazer coisas novas que eu vejo no TikTok, entendeu? Dá certo? Às vezes não, mas eu tenho. Então a gente foi se adaptando, foi vendo o que cada um prefere fazer, porque não adianta você fazer algo que você não goste. Lógico que ninguém gosta de varrer a casa, ninguém gosta de lavar a louça. Pior que eu prefiro varrer a casa. Então, mas assim, algo que você, nossa, vou acordar e vou varrer a casa hoje. Ninguém acorda pensando nisso, certo? Certo. Então, assim, se você mora com alguém, estabeleça as responsabilidades de cada um. Então, você vai fazer isso, você vai fazer isso. E conforme aí vocês vão se conhecendo, vão passando o tempo, vocês vão adaptando o que cada um faz, o que cada um gosta, enfim. E aí, hoje, vocês têm uma responsabilidade quase igual, digamos assim. Hoje a gente tem, né? Quase que... Sim. Quase que igual pros dois lados. Bom, para resumir então, para o vídeo não ficar muito grande, a primeira dica que a gente deu foi a decisão, né? A decisão, você conversar com seus pais, tudo, se é isso mesmo que vai fazer, se você tem a permissão deles. Decisão emocional, que vai pesar, para mim é uma das coisas que comigo foi muito assim, eu acho que para a maioria das pessoas o começo é muita solidão, não é solitude, porque é solidão ou solitude? Solidão, né? Um pouco de cada. Você se sente sozinho, né? Você fica pensativo, fala, puta, mano, será que eu fiz a escolha certa? Será que é isso mesmo? Várias dúvidas. Então, decisão emocional e o terceiro? Responsabilidades. E o último... organizar, né? As responsabilidades. E o último, pra finalizar, não é uma dica, mas valeu a pena, né? Valeu a pena, passou por várias coisas, mas, cara, no final, depois que você passa 1 mês, 3 meses, 6 meses, você fala, porra, mano, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu falo isso com muita autoridade porque minha vida mudou, velho. Mudou, eu sou um novo homem, eu sou uma nova pessoa, que eu tenho certeza que se eu continuasse no caminho que eu tava, eu ia estar na mesma ainda, eu não ia evoluir como pessoa. E, cara, me transformou, me deu mais confiança, mais tudo. Eu fiquei mais feliz, eu
me aproximei mais da minha família, me sinto mais confiante porque era algo que eu escrevia, que eu queria mesmo, e eu fui lá mesmo com medo, mesmo com dúvida, e fui e conquistei. E me ajudou muito também no autoconhecimento. Eu na minha casa, às vezes eu fico sozinho aqui, eu consigo pensar sem ninguém do meu lado. Às vezes o gato passa correndo aí, mas é de boa. E sobre refletir sobre a vida, e você que cria o seu ambiente, né? Querendo ou não, quando você está na casa dos seus pais, o ambiente quem cria assim, na maioria das partes, é os pais, né? Com as crenças e tudo. E às vezes são crenças do passado, já que, tipo, pra mim já não fazia sentido. Só que eu não queria mudar meu pai. Não tem como eu mudar meu pai, tá ligado? Meu pai ou minha mãe. Eu nunca ia conseguir mudar. Então isso que fez você tem que sair. Eu não vou ser um cara que vou querer mudar meu pai, eu nem vou conseguir. Então eu tenho que criar a minha vida, sabe? As minhas regras, os meus valores, a minha segunda família, que eu tô construindo agora. Que no momento tá sendo eu, minha namorada Larissa e meus gatos. E, mano, mudou completamente pra mim. Então se você tá pensando em morar sozinho, pensa bem, mas, cara, foi uma das melhores ideias, atitudes, decisão que eu tive na minha vida. E mudou completamente. E você quer falar algo pra finalizar o vídeo? Não, na verdade eu quero. Depois de tudo isso que a gente falou, dessas belas palavras do Breno, só vai. Se é um desejo seu, se é o que você quer, se é o que hoje você pensa que vai dar alguma merda lá no futuro, não precisa ser com outra pessoa também, você pode ir sozinho. Lógico. A gente tá falando nós dois porque é a nossa realidade hoje, mas assim, serve pra qualquer tipo de, sabe, você pode ir, vai, se arrisca. A vida, eu sempre fui muita pessoa muito pé no chão, então eu odeio me arriscar, eu odeio não saber qual vai ser o próximo passo. Isso pra mim é horrível, não saber o que não estar ao meu alcance e eu não possa mudar, então o desconhecido. Isso é muito complicado, é muito complexo, é um assunto assim bem detalhista, mas o se arriscar faz parte, porque se eu não tivesse me arriscado, se eu não tivesse virado pro Breno quando ele me deu o checkmate e falado, ok, vou com você, talvez hoje eu não estaria onde eu estou em todas as situações da minha vida, no trabalho, no amor, na família, talvez eu estaria estagnada ou estaria num lugar que eu não estaria satisfeita. Hoje eu estou satisfeita. Mudou muito, não mudou? Hoje eu estou satisfeita com o que eu tenho, com o que eu conquistei e com o que a gente vai conquistar ainda mais. Então a dica, o intuito desse vídeo é esse, é mostrar pra vocês que tem sim muitos lados ruins, muitos contras, né? O porquê que você não deve sair de casa, não é bom, você não vai ter estabilidade financeira, você não vai ter alguém que te apoie, você não vai ter como voltar pra casa dos seus pais. Enfim, mas tem muitos lados, muito mais lados bons do que lados ruins. Então é isso que a gente tá tentando passar. Espero que todo mundo que veja o vídeo se identifique um pouquinho com a minha história, com a história do Breno, com a história dos nossos mini terroristas que estão aqui pela casa. E se arrisquem. Vão, sejam felizes. E é isso, entendeu? Então, rapaziada, não se esqueça de deixar o like aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho. Os gatos gostam de aparecer, hein, velho? E, bom, esse foi um vídeo bem resumido, contando bem a nossa história, mas se vocês gostaram desse vídeo e quiser que a gente faça outro com mais detalhes, com mais dicas, porque a gente falou bem por cima, né? Mas tem bem mais dicas que a gente pode dar. Financeiro, planejamento, aluguel, essas coisas, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e... É isso. É isso. Até a próxima. Até a próxima.